Amém. Você pode ficar sentado, mas abra comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 23, do versículo 8 ao versículo 17. E o título da mensagem é Valente ou Covarde? É uma interrogação, uma pergunta que pede de nós uma resposta. Segundo Samuel 23, de 8 a 17. Amém? Diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Basebete, filho de Taquemoni, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samar, filho de Agê, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Jerusalém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Deveria eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as 3 coisas que fizeram os 3 valentes. Vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura da Tua Palavra, Deus. Cremos no poder da Tua Palavra. Pedimos agora que o Senhor abra o nosso entendimento, abra nossa mente, nosso coração, para nós entendermos espiritualmente a Tua Palavra. Eu oro, Espírito Santo, para que o nosso coração, nós profetizamos, que o nosso coração seja um bom solo, um bom terreno para o plantio da Tua Palavra nesta noite, Pai. Eu me coloco em Tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Fala conosco. Eu oro para que ninguém saia deste lugar sem entender a pregação da Tua Palavra. É o que oramos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Valente ou covarde? Para alguns, covarde parece uma palavra forte. Nossa, como é que eu vou me considerar um covarde? Mas covardia é falta de coragem. Não é à toa que o Senhor muitas vezes falou com o seu povo, com os seus servos: seja forte, com Josué, por exemplo, seja forte e corajoso, não seja covarde. E nós precisamos primeiro nos perguntar, antes de ouvir a palavra: você é valente nas coisas espirituais ou é covarde?
Valente é aquele que luta, que enfrenta as situações, que guerreia, que não se esconde. Porque o covarde ele está sempre fugindo e se escondendo atrás de pessoas ou de situações. Para não lutar, para não guerrear, para não vencer, está sempre atrás de pessoas. Ou sempre atrás de situações, porque ele não tem uma coragem, ele tem uma covardia dentro do seu coração e na sua formação espiritual. E todos nós conhecemos a história de Davi que venceu Golias. O gigante de 3 metros, o gigante que afrontou todo Israel, que todo Israel, inclusive os guerreiros, ficaram medrosos, covardes. Davi então se apresenta e enfrenta o grande Golias, mesmo sendo um rapaz de uns 17 anos. Nós paramos, às vezes, nosso conhecimento nesse herói, nesse valente chamado Davi. Mas só nesse texto, a palavra separou esse capítulo de 2 Samuel 23, para falar o nome de mais de 30 valentes que Davi formou e que fizeram até mais do que Davi. Vamos ver nesse texto, nessa noite, que homens que fizeram até mais do que Davi, falando humanamente. E a pergunta sempre é: nós estamos produzindo valentes ou covardes na terra? Esses homens, pelo exemplo de Davi, foram formados por Davi na caverna que você conhece, e daí foram gerados valentes. Isso quer dizer que aquele que está em tua volta vai ser um valente ou vai ser um covarde por tua causa. Ou você leva a palavra de fé ou a palavra de derrota. Quando você vai visitar um doente, ou você diz, Deus pode te curar, ou você diz, eu conheço alguém que morreu disso. Você gera valentes ou covardes. Porque você não pode gerar aquilo que você não é. Por que Davi pôde gerar mais de 30 heróis, mais de 30 valentes, homens comuns como ele e como nós? Porque ele mostrou pela sua coragem, pela sua valentia. Olha, homens, vocês podem ter coragem. Eu quero dizer hoje para a igreja de Nova Vida em Santa Amélia, você pode ter coragem. Você pode gerar corajosos. E o interessante é que quem você gerar em Deus, estamos falando de um mundo espiritual, deve fazer mais do que você. Nós que somos responsáveis por alguma criança, nós temos que orar para que as gerações futuras façam mais do que nós, alcancem mais do que nós alcançamos. Então aqueles que são gerados por nós em Deus, como esses homens que foram gerados através de Davi em Deus, eles fizeram mais do que Davi havia feito. Coisa linda. E no versículo 8 começa o que o primeiro fez. Este brandiu a última parte, a sua lança contra 800 homens e os feriu de uma só vez. Não me pergunte como, mas o homem matou 800 homens de uma só vez, com uma só lança. Então o que matou os 800 homens não foi a lança, foi o poder de Deus. Esse homem não olhou, não, eu sou um só e tem 800 na minha frente. Às vezes, irmãos, em qualquer dificuldade você está desanimando. Não precisa 800, se tiver 8 pessoas contra você, você já acha que é o fim do mundo, ninguém me ama, ninguém me quer. Ó vida! Você é valente do Senhor! Tem 800 na minha frente, eu não sei como eu só tenho uma lança. Eu só tenho uma lança. Esse
homem olhou para 800 homens. Vamos pensar, que eu gosto muito de pensar. Na minha frente, 800 guerreiros. E eu com uma lança na mão. Davi só tinha uma funda. Esse herói aqui, esse valente aqui, José Bacebete, ele só tinha uma lança, 800 guerreiros na frente dele. O que ele disse? Eu vou lançar a lança. Eu não tenho outro jeito. Ei, o que você tem na mão, o poder que Deus já tem colocado dentro do teu coração, derruba exércitos. Vence qualquer inimigo. Você é forte, você é corajoso, você tem que ser um valente. Naturalmente, o que esse homem faria? Sairia correndo e ninguém ia achar mais ele. E a lança dos inimigos para todo lado tentando alcançá-lo. Mas esse valente, que foi formado por Davi, um outro valente, ele mata 800 homens de uma só vez. Claro que não foi uma lança que matou os 800, foi o poder de Deus. Quando a lança foi lançada, Deus foi derrubando um por um. Creia, quando você lançar a lança, Deus vai derrubando um por um na tua vida. Mas às vezes a gente pensa, e se a lança não alcançar o inimigo? Pelo menos tem uma lança, e se eu lançar, se eu jogar, se eu arremessar a lança e não chegar até lá? Irmãos, em nome de Jesus, vamos abandonar os porquês, os serás. Porquê e será não é coisa de valente, é coisa de covarde. Versículo 9, versículo 10 diz: a partir entre os três valentes havia o Eleazar, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. O que quer dizer? Que todos os filhos de Israel haviam se retirado, porque só fica na batalha quem é valente. Só permanece quem é valente. A maioria, quando é desafiado, foge. Não conta com 32 mil, conta com 300. A palavra de Deus é clara para nós, mas às vezes nosso coração quer nos enganar. Olha, se os filisteus estão desafiando Israel, então a maioria vai ficar, porque é um povo, é uma nação, é nação contra nação, povo contra povo. Mas a maioria, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, versículo 10, Eleazar, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar presa a sua mão a espada. Eu não largo a espada de jeito nenhum. Eu não vou parar de orar de jeito nenhum. Eu não vou parar de jejuar, de caminhar de jeito nenhum. Todo mundo está desistindo, todo mundo está indo embora, mas eu fico para lutar até o fim. Mãos cansadas é sinal às vezes de covardia. Porque imagina, você começa a lutar e você derruba um, derruba outro. Mas eram os filisteus poderosos em armas, no sentido bélico. Mas ele se levanta e fere os filisteus. Irmãos, eu vejo a ação do poder de Deus na vida desses valentes. Os valentes de Deus contam com o poder e a força de Deus. Não é na nossa força, não é na minha, não é na sua, não temos força nenhuma. Mas o Senhor tem. E então ele se levanta sozinho, Eleazar, e fere os filisteus até lhe cansar a mão. E a sua mão ficou tão cansada. Podemos pensar que numa dormência. Ficar pesada, presa à espada. Mas qual foi o fruto, qual foi a consequência dessa atitude
de Eleazar. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento. Não larga as tua espada, não larga as tuas armas, e Deus vai dar grande livramento. Quantas dispersões, quantas distrações o inimigo traz para a gente largar a espada. Quantas distrações o inimigo põe para que você não tenha um tempo com Deus no seu dia. Hoje não, amanhã você faz. Hoje não, culto não, amanhã você vai. São distrações que você está largando a espada. Mas esse homem se ficou chegar com a mão presa, endurecida, agarrada à espada. Mas a vitória veio. O Senhor efetuou um grande livramento. Você precisa de um grande livramento? Você precisa de um grande livramento? Diga amém. Tu não larga por nada a tua espada. Pode estar chorando, pode estar fraco, pode estar doendo, mas não larga a tua espada em nome de Jesus, porque grande vai ser o livramento. O que aconteceu? E o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Que bênção, né? Você luta e o povo volta. E acontece assim, irmãos. Tem gente que só vai querer desfrutar da bênção. Tem gente que só vai querer vir quando a bênção já estiver completa. Tem gente que só vai querer ser teu amigo quando te ver na vitória. É o sabor de mel que a gente conhece antigamente. Quem te viu na prova e não te ajudou, vai te olhar e ver que o Senhor tem na tua vida uma vitória com sabor de mel. Por que eles não tiveram medo de vir pegar o despojo? Porque o inimigo já é derrotado. Né, irmãos? É fácil você achar alguém que desfrute da tua bênção contigo. Difícil é achar algum valente que queira guerrear contigo. Mas Eleazar fez isso. O povo que fugiu, agora volta para pegar os despojos. Tão valente, ele abençoou até outras pessoas que não quiseram e que fugiram da luta. Versículo 11 diz o quê? Sama, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra, tinha um pedaço de terra ali especial. A palavra de Deus não traz nada sem motivo, sem um propósito. Tinha um pedaço de terra especial, cheio de lentilhas, cheio de alimentos, de sustento. Mas o povo fugia de diante dos filisteus. Tem gente que não quer enfrentar o inimigo nem pelas suas necessidades. O covarde está precisando, mas não consegue lutar pelas suas necessidades, pela sua sobrevivência, por alguma área da sua vida. Olha, não faltava lentilha, essa terra aqui estava cheia de lentilhas, pronta para eles colherem e comerem, mas os covardes fugiam. Mas o inimigo gosta de tratar com covardes. Como eu falei pela manhã, o inimigo já é vencido, mas você tem que lembrar a ele que ele já perdeu na cruz. Você tem que declarar a derrota dele na cruz. Se ele é esquecido, você tem que lembrá-lo. E aqui havia uma terra, olha, cheio de lentilhas. Era uma pequena plantação, toda aquela terra era cheia de lentilhas. Mas o povo covarde, que faltava coragem, fugia de diante dos filisteus. Versículo 12. Pôs-se Sama, no meio daquele terreno e o defendeu. Foi o Senhor que deu, aqui você não toca. Dentro da tua casa você deve dizer: diabo, aqui é muito pequeno para mim e para você. Sai em nome de Jesus.
No teu coração você deve dizer: aqui é pequeno para mim, você sai em nome de Jesus. Que valente! Todo mundo fugindo. Aí vem os filisteus. Os judeus, os israelitas fugiram. E de repente eles encontram um guerreiro, um valente, no meio daquele espaço. Ei, que o inimigo possa te encontrar, você em vitória, você fechando brecha, você lutando, você guerreando, no meio da área que você precisa. Aqui não! E para que ele ficou no meio daquele terreno? E terreno aqui fala de família, fala de trabalho, fala de saúde, fala de qualquer área da nossa vida. Se coloca no meio, não tenha medo, seja valente para o defender e para ferir os filisteus. Irmãos, entende que nesse texto nos prova, é uma prova cabal, que toda vez que um valente se levanta para guerrear, Deus dá vitória. Em momentos diz assim: e o valente venceu. Você só vai para a luta. Deus só quer que você se posicione. Eu só queria que esse valente se colocasse no meio. Se posicionasse, você como igreja, se posiciona. Não foge. Um terreno cheio de lentilha devia ser bonito. Trazer sustento, alimento para a pessoa, para o judeu e para a sua família. E todo mundo foge. Ele agora se põe no meio daquele terreno e o defende. E ele fere os filisteus. Não ele, o poder de Deus. Como temos falado, os valentes de Deus contam com o poder de Deus. Contam com a ação de Deus. A vitória do Senhor. É Deus que faz. Não é nenhum homem. E o que aconteceu? E o Senhor efetuou o quê? Grande livramento. Porque valentes se posicionaram. Tem áreas em tua volta que Deus só está esperando você se posicionar. Você se colocar no meio. Aqui não. Propriedade do Senhor. Possessão do Senhor. Bênção que Deus me deu e nada e ninguém vai tomar. Nada e ninguém vai tirar. Versículo 14 e 15 continua. 23, 14 e 15. 14 e 15. Davi estava na fortaleza. Os heróis, os valentes o levaram para lá. E a guarnição dos filisteus em Belém. Davi está numa fortaleza e os inimigos estão aonde? Em Belém. O 15. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Davi tem uma necessidade. Ele suspira, ele não dá uma ordem para os seus homens, para os seu exército. Ele suspirou uma necessidade que ele estava tendo naquele momento, um desejo de beber água, uma sede. E de repente, desses mais de 30 homens que tem, 3 valentes se posicionam. E quero agora que você preste muita atenção. Versículo 16, parte A. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na a água e a levaram a Davi. 3 valentes, cheios de coragem, cheios de ousadia.
ouviram um suspiro do rei, uma necessidade que ele tinha de beber água, mas a fonte estava lá exatamente aonde os inimigos estavam acampados. Eles corriam o risco de vida se fossem até lá pegar água para Davi. E aqui nós vemos os valentes, que eles não olhavam só para si. O valente, ele tem essa característica, que ele é aquele que socorre. Você vai entrar em guerra contra o mundo espiritual, não só por você, mas por aquele que você sabe que precisa. Você vai jejuar não para conseguir um apartamento em Copacabana. Você vai jejuar por aquele que passa fome e não tem arroz e feijão. O valente nos mostra isso. Esses três se posicionam a não olhar somente para o seu umbigo. Esses três se colocam numa situação de não olhar somente para pensando no seu pessoal. Eles pensam, não, nós somos um grupo. E há no grupo uma necessidade, um desejo do rei. Que eu, como valente, eu preciso exercer a minha valentia, a minha ousadia. Eu vou entrar lá onde os filisteus estão, eu vou no campo do inimigo e vou pegar água. Será que a tua ousadia e a tua coragem você usa para o coletivo? Ou somente para o pessoal? Dificilmente alguns usam para o pessoal e muito menos para o coletivo. Aqui agora não era mais o desejo, não era a necessidade de uma nação, era a necessidade de um homem. Mas o valente se posiciona em qualquer situação. O valente se coloca. Então ele para de olhar no pessoal e olha para o grupo. É nós pararmos de pensarmos em nós mesmos e pensar no corpo de Cristo. É nós temos um olhar para quem está do lado. É nós realmente buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus acima de tudo. Lembre-se que o coração desses homens são movidos por coragem e por fidelidade. Deus encontra em você, no teu coração nessa noite, coragem, eu colocaria ousadia também, e fidelidade. Deus te dá uma ordem e você começa a pensar nos riscos, nos perigos, na impopularidade que você vai passar, nas amizades que você vai perder, nos aniversários que você não vai ser mais convidado. O valente não vê nada disso. O valente, ele enfrenta o campo do inimigo, porque ele tem no coração coragem, ousadia e fidelidade. Sabe por que às vezes não temos ousadia, não temos coragem? Porque não temos fidelidade. Nós questionamos, tal como Ananias, quando o Senhor fez com que Paulo caísse no caminho de Damasco, e os olhos dele estivessem com escamas, como se estivesse com escamas, e o Senhor disse para Ananias, Ananias, vai na casa de um homem chamado Paulo, que está na rua direita, dá o endereço. E Ananias diz, mas Senhor, não é este o Paulo que quer matar a igreja? Homem violento? É, mas é lá que eu estou mandando você. A água que você precisa pegar talvez esteja no campo do inimigo. A oração que você tem que fazer para matar a sede de alguém, talvez seja você entrar no campo do inimigo.
nós só queremos ir onde não nos custa nada. É a geração do não me custe nada. As agendas da obra de Deus têm que se equalizar à minha. Não, a tua agenda tem que se equalizar à da igreja. Você tem que ir no campo do inimigo pegar água fria. Você tem que se sacrificar, se você é valente, se você tem ousadia. Então nós vivemos uma vida surreal. Mas esses homens, eles foram movidos por uma total coragem e fidelidade que o Senhor espera de nós, espera do nosso coração, da nossa atitude. Em nenhum momento Davi pediu: para de esperar Deus te pedir ou te mandar, porque Deus não pede, Deus é Senhor. No dia que Deus falar o meu coração, vou fazer isso. E já te falou. Talvez você que não ouviu. E no versículo 16, parte B, diz: e a levar a Davi, porém, não a quis beber, porém derramou água como libação ao Senhor. Isso nos ensina, irmãos, que toda atitude de coragem e ousadia que nós praticamos sobem como oferta e sacrifício ao Senhor. Toda ação de fé que você tem é um louvor a Deus. Toda ação de incredulidade é louvor a Satanás. Todo serviço que nós praticamos é adoração, é oferta ao Senhor. Aquela água representava o sangue daqueles homens que poderia ser derramado, eles poderiam ter morrido. Mas então Davi, ele não quis bebê-la. O 17 diz: e disse: longe de mim, ó Senhor. Observa que Davi não fala com os homens. Os homens apresentam a oferta, apresentam a água, mas Davi fala ao Senhor: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com o perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. E são estas três coisas que fizeram os três valentes. E depois tem mais 30 na relação a seguir. Então, beber sangue, Davi, não era água fresca, da fonte de Belém que você queria. Mas o nosso sacrifício sobe como adoração a Deus. Tudo que você faz, por mínimo que seja, que pareça mínimo no reino de Deus, no mundo espiritual sobe como sacrifício. No mundo espiritual sobe como uma adoração ao Deus eterno. E Davi entendeu isso. Davi disse: não vou beber, porque aqui está representado o sangue dos homens que lá foram, que poderiam ter morrido, foram valentes, foram corajosos, tiveram ousadia. Então você quer que o Senhor se agrade de você? Tenha atitudes de ousadia, de fé. Eu falei pela manhã: seja louco, louca. O mundo espiritual é para os loucos, para os que creem no impossível, que o homem foi guardado na barriga de um grande peixe por 3 dias e 3 noites, por alguém que esteve sepultado 4 dias, no 4º dia ressuscitou. Isso é loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus. Comece o novo ano louco. Deixa a racionalidade, deixa a razão, deixa a matemática humana. A matemática humana nunca vai explicar nenhum milagre. Talvez a ciência, a medicina não vai explicar milagres.
Mas o nosso Deus é um Deus de milagres, amém? Você é aquele que se retira, como todo Israel, nós lemos em 3 versículos. Israel se retirou, Israel fugiu. Ou você se mostra nas lutas. Você precisa ser convocado e implorado para a guerra. Ou você se dispõe. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou lutar as tuas guerras. Eu vou te convidar ao Senhor lutar as minhas guerras comigo. Eu vou me dispor, eu vou me apresentar, porque eu sei se eu apresentar ousadia, coragem, o Senhor vai fazer. A maioria se escondia, fugiam, como até hoje, como sempre será. Mas qual o nome? Você vai ganhar um carro do ano. Falando sério. Se você me der um nome apenas, dos que fugiram. Você sabe? Ninguém sabe. Porque quem foge não faz história. Quem foge não é nem citado. Passa, mas ninguém se lembra. Deus quer te levantar para fazer diferença, amém? Deus quer nos levantar para fazer diferença. Mas Deus quer que você seja lembrado pelas pessoas como valente, como quem tem ousadia, como quem tem fé. Deixa Deus te usar. A grande maioria, o natural, normal, humano, carnal, é fugir, é ficar esperando alguém voltar com o despojo, é desfrutar do despojo. Mas a honra de vencer, só os guerreiros têm. Todos podem desfrutar da bênção, mas a honra, a autoridade de ter lutado pela bênção, só quem passou que sabe. Só quem fez que sabe. Deus quer que todos se lembrem de você como um guerreiro, como uma guerreira. Que a tua família olhe para você e veja em você um ponto de oração. Não falamos de perfeição, não é isso. Mas de alguém que vai levar a Deus a necessidade de todos, desculpe. As inscrições estão abertas. Talvez você ainda não se alistou. Talvez você ainda não entendeu o teu lugar de guerreiro, de guerreira no reino de Deus. Mas quando você aceitou Jesus, Deus colocou uma armadura em você. Efésios capítulo 6. E só usa armadura quem é guerreiro. E a palavra diz: revestido de toda a armadura, toda, para que você possa vencer no dia mau. Você já recebeu o treinamento para ser um guerreiro, uma guerreira? Estamos acabando. Você tem ouvido a palavra de Deus nesse lugar? Deus com certeza tem a sua boca aberta neste lugar. A palavra do Senhor é aberta e nós pregamos a palavra do Senhor. Ninguém que sobe aqui fala de si mesmo. Fala da palavra. Aqui nós não temos palestras. Nós temos pregação da palavra. É totalmente diferente. Hoje, infelizmente, em cultos públicos de igreja, os que seriam pregadores falam: eu não vou pregar, vou fazer uma palestra. Palestras a gente ouve em outro momento. Talvez em outro lugar. Na casa de Deus, no culto a Deus, é pregação, é boca profética, é Deus falando. O que eu preciso, pastor? Só se posicionar. Então 800 contra você, lança a única lança, joga a única lança que você tem.
E Deus vai te dar vitória. Tem um terreno cheio de lentilha. Se posiciona no meio. Protege, guarda, ora, jejua, chora. Faça qualquer coisa. Mas você precisa ser um valente. Filisteus estão contra você, ou contra a tua família, ou contra a obra de Deus. Pega na sua espada e não solta. Sambalá e Tobias, eles estão em todos os lugares querendo que você solte a espada. Solta a espada só um pouquinho, deixa só uma brecha. Descansa só um pouquinho. Não solte a espada, vença cada filisteu. E esteja pronto para ir no terreno do inimigo. Onde os filisteus estão alojados, estão acomodados, estão tranquilos. Mas vai lá e toma para satisfazer a tua necessidade ou a necessidade de alguém. Esses homens tinham superpoderes? Não. Eles eram como o Popeye que comiam ervilha e ficavam fortes? Não. Homens comuns. Mas eles contavam com o poder de Deus. E a principal característica de um valente, de um homem ousado, uma mulher ousada, é contar com o poder de Deus. É você dizer: Senhor, se o Senhor for na minha frente, eu vou disparar para exércitos. Se o Senhor estiver comigo, eu venço qualquer inimigo. Se o Senhor estiver nessa batalha comigo, a vitória é certa. Vamos ficar de pé. E se alguma área você percebeu no seu espírito que você não tem sido valente, você não tem tido ousadia, se posiciona nessa noite. Não é sobre você, é sobre o Senhor na tua vida. Não é sobre mim. Não era sobre esses homens, não era sobre Davi que venceu Golias. É sobre o Senhor. Deus só espera de nós ousadia. Sermos corajosos, não tememos. Maior é o que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Senhor da glória, nós ouvimos a tua palavra. Nós cremos no teu poder que habita em nós. Levanta-se, ó guerreiros, levanta guerreiras neste lugar. Que possamos viver pelo coletivo, ó Deus. Que possamos ser a minoria, Senhor, que se levanta, se posiciona, se coloca no meio, lança a única espada. Arremessa a única lança. Segura na única espada e não larga de jeito nenhum. Oh Senhor, oh Senhor. Se você é valente do Senhor, comece a adorar o Senhor. Começa a dizer: Senhor, eis-me aqui. Se eu não sou, eu quero me posicionar. E se eu sou, eu quero continuar posicionado, posicionada. Oh Senhor,
Deus. A palavra do Senhor diz que se Deus não nos tem nos dado espírito de covardia, mas de ousadia, é o Espírito Santo que faz a obra. Você chegue na tua casa hoje se posicionando, que você chegue no seu trabalho amanhã se posicionando. Aqui é propriedade de Deus. Aqui só o Senhor reina.